feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Muitos buscam deuses estranhos, muitos se inclinam para deuses estranhos, deuses que não têm poder de falar, Deus que não tem poder de tocar, Deus que não tem poder de curar, porque o que opera na vida de uma pessoa é a sua fé no Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas. E eu acredito que nesse tempo presente, quantas pessoas estão acuadas, e assim diz, se chegasse um tempo de hoje, e chegasse nas portas das nossas casas, e batesse na porta de nossas casas e falasse, abre aí porque eu quero entrar, tem algum cristão aí, sai para cá que tu vai morrer agora. Muita gente vai negar Jesus. Muita gente vai virar as costas. E vai chegar um tempo, como tem em muitos lugares por aí, que as pessoas estão batendo na porta de alguém que é cristão, para chegar lá e ceifar a vida daquela pessoa, mas ele não nega a fé dele. Mas tem muita gente que, se baterem na porta, tem cristão aí, muitos vão falar que não é, e vão negar a fé. E eu lembro que no tempo da traição, na mesma sexta-feira, que Jesus, assim, estava naquele local, orando, porque ele levou os seus discípulos, e Judas já tinha saído do meio da ceia, aonde Jesus deu o último pão para aquele que iria traí-lo. E Judas assim o fez, vendeu o mestre por 30 moedas de prata. E Jesus falava, vocês querem a mim? Deixe eles. O tempo todo, o mestre, ele guardou os seus discípulos. O que me ensina? O tempo todo ele vai guardar a minha e a sua vida. Sabe o que me impressiona, irmãos? Eu sou um velhinho, vou falar assim, meio que doido da cabeça. Meio que doido, mas louco por Jesus, apaixonado por Ele. Da mesma forma que muitos estão apavorados com o coronavírus, tem muito crente morrendo com câncer. Qual é o pior, o câncer ou o coronavírus? Tem gente que está com AIDS, com o vírus do HIV, e está vivo até hoje. Por que ele não morreu? E fica um monte, eu não estou aqui crucificando ninguém, quem quer servir, quem não quer. Só que isso não é coisa de cristão, não. Cristão não tem que ter medo da morte. Cristão tem que levantar a cabeça e andar de cabeça erguida. Porque a nossa vida é preciosa aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Então, por que hoje nos hospitais, existem milhões de hospitais talvez, tem muito cristão que está lá, que morreu talvez hoje, por causa que tomou um infarto e morreu. Ninguém espera a hora que parte. Quantos morreram com bala perdida e até cristão? Então, ou seja, tudo que é mal, enquanto estamos nesta terra, pode vir sobre todos. Mas em tudo, em todas as aflições, em todas as situações, os filhos de Deus, os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, têm um lugar de descanso no coração do Eterno. Essa é a diferença de servir a Deus. Porque eu acredito, no mesmo tempo de Moisés, havia uma multidão para ele conduzir, mas havia uma multidão que o tempo todo murmurava, vendo todo o poder que o Eterno fazia. O povo murmurava e criticava Moisés e traía Moisés ao ponto de Corá, Datã e Abirão montar todo um sistema em Números capítulo 16, aonde ele apresentava o tempo todo para aqueles que estavam em sua volta os defeitos de Moisés. O que ensina? Tem muita gente apontando os defeitos da igreja. E todos que apontam o defeito da igreja, que apontam e querem o mal da igreja, querem o mal do próprio mestre. Porque Jesus deixou isso muito claro quando chega lá em Atos capítulo 9, na conversão de Saulo. E Saulo olha para ele, quando ele escuta a voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, és tu, Senhor? Sim, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. E ele perseguia os filhos, os discípulos.
E ele matava pessoas, botava crianças, jovens, senhoras, tudo para ser degolado e devorado pelos leões a ponto de não ficar uma migalha dos seus ossos. Quem quer servir um Deus assim? Porque ninguém quer morrer. Mas ninguém quer pagar um preço pela vida de Jesus. Ninguém quer pagar o preço para ser uma testemunha. Muitos não querem pagar o preço de se humilhar, de saber que Deus é o que tem o controle de tudo, nós não temos o controle de nada. Então aquela mesma multidão que caminhou com Moisés, que Moisés liderava, e ali Deus o conduzia, somente dava o sinal para Moisés, para que ele fosse caminhar para a terra prometida. E o tempo todo as pessoas no ouvido de Moisés, murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo. E não é diferente nos tempos de hoje. Quantas pessoas são extremamente, o tempo todo, insatisfeitas com tudo. Briga por tudo. Mas não briga para ser melhor. Não luta para parar de mentir. Não luta para parar de se prostituir. Não luta para parar de brigar. Não luta para parar, para acabar com o vício. Ele não luta para ser o melhor cristão. E por aí vai. E aquela mesma multidão que estava lá, Moisés o tempo todo ouvia a voz do Eterno e seguia o seu caminho, a sua missão. Jesus veio no mesmo tempo, logo após. Jesus chegou num tempo que não era fácil e ele cresceu. Ele tinha uma mentalidade do céu. A mentalidade do céu é muito diferente daquilo que nós temos daquilo que os homens pensam. E aí quando Jesus, no momento em que ele entrou em Jerusalém, ele foi aclamado. Mas essa mesma multidão que aclamou o mestre, foi a mesma multidão que mandou crucificá-lo na cruz. Toda a humanidade existe porque ele deu a oportunidade, o fôlego de vida para todas as pessoas. Todas as pessoas no ser que existe na terra, veio e chegou ao mundo por sua permissão. E para lá, todos hão de se dobrar uma hora, para ouvir um sim do Eterno, ouvir um não. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os afeminados e todos aqueles que praticam a mentira. Então, se a Bíblia está dizendo em Apocalipse isso vai acontecer, é porque vai acontecer. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de um irmão, de uma missionária, de um missionário, é a palavra de Deus que está dizendo que vai acontecer. Os céus, a estrutura do céu será abalada, a estrutura da terra será abalada. E assim como aqueles doutores da lei não acreditavam que Jesus iria ser crucificado naquela cruz e que ele era o Messias, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos abriu um novo e vivo caminho para entrarmos agora direto no coração de Deus. E foi por intermédio do sacrifício do nosso Jesus. E por isso eu exalto o nome do Senhor, porque eu acredito que a morte de Jesus, a morte do nosso Salvador naquela cruz, tudo que ele fez foi por amor. Tudo que ele fez foi por amor. Mas muitos não querem pagar com amor das suas próprias vidas, com o seu próprio tempo, para fazer algo mais. Então eu acredito que tudo que está acontecendo tem uma ação permissiva de Deus. E como eu tenho falado algumas vezes, todo mundo vai aprender alguma coisa nesse tempo. E você note, quando a Bíblia aponta, quando o véu foi aberto, o Espírito de Deus saiu em direção dos adoradores, para buscar os seus adoradores. Jesus foi para o Pai, o Espírito Santo ficou e continuou a missão, trabalhando no coração dos discípulos e os discípulos levantando outros discípulos. Mas quem quer morrer como muitos deles? Interessante que os judeus ali da ocasião, os doutores da lei, aqueles que levavam a lei,
foram impulsionados ao tempo todo a falar para Jesus ser crucificado. Eles esperavam um Messias diferente. Por isso que eu acredito que ele vai surpreender muita gente. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. A sua fé é um termômetro que vai dizer até que nível você está vivendo. Será que somos impulsionados para adorar a Deus por causa de multidão? Por causa de templo? Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo para adorar a Deus dentro do Espírito, dentro do nosso coração o tempo todo, está ligado o tempo todo com Deus. Quer na luta, quer na prova, quer na morte, quer na vida, quer na escassez, quer em todas as situações, esteja com o teu coração queimando pelo amor de Deus. E assim eu quero deixar essa mensagem para você, o teu coração, para que você possa entender que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Note que o que eu e você temos para dar para Ele? Qual é o meu melhor? Qual é o seu melhor? Qual é o nosso melhor? Você que vai ouvir essa mensagem, qual é o seu melhor? Então dê o seu melhor. Mas acredite que o sacrifício do nosso Mestre não foi em vão. Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E é tão espetacular, porque quando chegou aquele tempo,